Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus continue nos fortalecendo cada vez mais. Que possamos alimentar em nossos pensamentos a alegria de viver, a esperança, e cada dia conquistando a compreensão da paz, da harmonia, da serenidade, para que sejamos um espírito melhor. Nós vamos ler hoje perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa as vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem um grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal e a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho e vos inflige apenas cruéis? Não se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrutássemos melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos dessegramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis ver cortado o fio de uma vida tão prenha de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita e incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheio de esperança? Quem vos disse que ela não seria saturada de amargura? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto que lhe preferirdes-se as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quanto praz a Deus retirar esse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísticos desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concede naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada no seu invólucro corpóreo. Mãe, sabei que o vosso filho bem-amado estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrozoadas os afligem, porque denotam falta de fé
e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentires fortes consolações dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, em ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Amado Jesus, querido Mestre, que nesse momento sublime de luz, nós te rogamos em favor de todos nós. Que a doce paz, Senhor, enlace o nosso pensamento, trazendo-nos a fonte viva da esperança, da compreensão do valor da vida. Nesta manhã sublime, pedimos ao Senhor que visite os lares, levando até eles o amparo que tanto necessita. Todos nós somos carentes do seu amor, Senhor. Visitai os orfanatos, os hospitais, Jesus, para que ali a sua presença possa trazer bom ânimo, restaurando a esperança de nossos irmãos. Mestre, quanta luz o Senhor traz para todos nós, e muitos ainda continuamos cegos deste amor, desta verdade, e que a paz augusta do seu amor penetre na intimidade de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, esse tema do Evangelho, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Todos nós vamos desencarnar, mas nós temos visto que muitos irmãos que estão encarnados estão mortos, mortos de esperança, mortos de fé, mortos de alguma forma por não ampliar o seu olhar para a grandeza da vida, para a imortalidade. Quantas vezes escutamos os irmãos revoltados por perderem seus entes queridos, especialmente quando são levados ainda na mais tenra idade. Quantos ainda não compreenderam que todos nós temos um planejamento reencarnatório? Todos nós, dentro desse planejamento, trazemos um compromisso com tudo aquilo que nos é possível realizar dentro de um tempo, organizando na nossa energia para que nós possamos trabalhar, servir, restaurar os nossos sentimentos junto com aqueles a quem amamos. Quantas mães reclamam a perda dos seus filhos, não achando justo eles irem primeiro? E quantos comentários motivados pela ignorância também são pronunciados por nós. Nós precisamos acreditar nesse planejamento, na misericórdia divina, porque quanto mais nós queremos que o outro permaneça conosco, maior é o nosso egoísmo. Todos nós temos um tempo para viver, todos nós temos um tempo para ficar junto com aqueles a quem amamos, mas esse tempo ele é infinito. Não é o tempo do homem, é o tempo divino. E o Espírito, ele vivifica, ele não morre. E quantas vezes é preferível ver um ente querido ir jovem do que ver tantos jovens fazendo o que hoje nós estamos vendo com seus próprios pais, incrementando cada vez mais o mal no seu pensamento, trazendo dores atrozes para aqueles que o trouxeram ao mundo. Quanta incompreensão ainda vivemos diante da dor por não compreendermos que a morte não existe. É preciso compreender que todos nós
estamos sob o olhar de Deus e nós podemos perceber que na própria natureza, todos nós, passamos pela questão que nós precisamos sentir das podas para que a planta renasça, renove. O desencarne é o momento de renovação que todos temos, pois é o momento em que nós vamos compreendendo que cada um de nós temos a oportunidade de fazer aqui o que nós vimos fazer. E nesta manhã gostaria de perguntar aos nossos irmãos: o que veio fazer? De que forma você tem feito aquilo que nós programamos, que você programou, meu irmão? É preciso compreender que cada reencarnação nós temos uma questão muito séria, que é a quantidade de fluido que nós trouxemos para ser movidos dentro de nós. E quantos de nós temos desgastado, perdido esses fluidos com noites mal dormidas, pelos vícios, por tantas situações que vêm cada dia comprometendo mais a nossa existência. Meus queridos irmãos, a vida, ela tem a sua continuidade. É preciso que a gente possa pensar que muitas situações a morte é muito melhor, é preferível. Numa época, por exemplo, da juventude, do que passar por aquelas situações que cada dia nos entristece mais. Tudo isso, meus irmãos, é apego. Nós não reconhecemos ainda que nós somos apenas os irmãos que trazemos os filhos de Deus para a terra. Mas, na verdade, queridos irmãos, nós precisamos entender que nós não conseguimos ainda a vivenciar tudo aquilo que nós trouxemos numa compreensão melhor do que seja a vida, do que seja a oportunidade, do que seja morte e vida. A morte, meus irmãos, muitas vezes é a libertação do espírito. Nós trazemos ainda ideias tão distorcidas da morte, mas nós precisamos ver que a morte corpórea, nós precisamos compreender que ela é necessária para que haja a libertação do espírito. E isso nós vamos percebendo que quando nós entramos nesse processo, nós passamos a sentir que além da morte existem tantas outras coisas. É preciso pensar que a morte não cerceia a liberdade do espírito. E é cada vez mais eu preciso compreender que eu não posso mais lamentar, eu não posso mais chorar diante da força da lei. E o Evangelho nos diz: mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denota a falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Lembremos, caros irmãos, que nós, muitas vezes, recebemos os filhos de Deus, esses espíritos queridos que tanto amamos como nossos filhos, mas eles não são nossos.
assim como nós também não somos deles. É preciso que nós compreendamos a vida espiritual, para que nós possamos escutar a pulsação do coração, a chamar esses entes queridos tantas vezes até nós, para que a gente não entre no desespero, nas dores que tantas vezes chegam até eles. E quantas vezes estes espíritos amigos, irmãos, filhos queridos, aproximam de nós, mães, pais, e nós não conseguimos nem sequer perceber ou sentir. Tal é o nível de aflição, tal é o nível de desespero. Ninguém é vítima de fatalidade. Todos nós precisamos entender que Deus nos julga, que Deus ele não julga, ele nos convida a permanecer por algum tempo na Terra para que a gente liberte, para que a gente evolua. Façamos tudo o que a gente possa enquanto os filhos, os entes queridos estão junto de nós, porque nós vamos retornar ao mundo da luz e nós sabemos que a residência da alma permanece situada no manancial dos nossos próprios pensamentos. Nós somos filhos de Deus, estamos ligados à sua criação. Então, é preciso que a gente modifique os nossos interesses, para que a gente possa também modificar os nossos hábitos, nossas tendências, porque depois da morte física, nós queremos nos sentirmos mais livres, sem a escravidão do corpo, mas é preciso que nós alimentemos sempre, sempre a esperança, pois nós podemos voltar tantas vezes quando Deus nos permitir para evoluir. As mortes prematuras que muitas vezes choramos são justamente os espíritos que completaram o seu tempo aqui na Terra. E muitas vezes vencendo o tempo de outras existências que eles não conseguiram completar. E assim, aprendamos a amar sem sermos egoístas. As mortes prematuras que nos trazem tantas dores, que nós tínhamos um futuro de luz e de esperança para eles. Mas esse futuro de luz e de esperança que nós idealizamos para os nossos filhos era um grande engano, porque muitas vezes, olhando para eles, queríamos que eles fossem felizes aqui na Terra. Mas a misericórdia de Deus lhes permitiu voltar para ressarcir conosco as linhas, o tempo, as fontes de nossos sentimentos que estão nos nossos pensamentos. E continuaremos entrelaçados, meus irmãos. Não chore, mãe querida, não chore, pai. Não chore pelo filho que foi antes de você. As mortes prematuras são frutos da necessidade de cada um de nós. Que a paz de Jesus constitua dentro de nós a alegria para que nós possamos consumir tudo aquilo que Deus nos ofereceu e que possamos fazer jus a tudo aquilo que a reencarnação tem nos ofertado. É preciso que o espírito tenha boa vontade para adiantar na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade do outro a própria felicidade. Amigos, a necessidade do Evangelho para todos nós é um impositivo inadiável. Tenhamos confiança
ninguém morre. O mundo é constituído pelo amor de Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe e que possamos nesta hora vibrar por esses entes tão queridos e que muitas vezes voltam para estar conosco, agasalhando no seu coração de luz e de amor. Que possamos ser agasalhados nesse momento pelos espíritos amigos a nos oferecer as energias do passe, recuperando a nossa alegria de viver, na certeza de que esses entes queridos já se encontram no mundo espiritual, trabalhando, aprendendo, vivendo e olhando por todos nós. Que a nossa água seja fluidificada, que a bênção do nosso Mestre deposite nela os fluidos que tanto necessitamos. Que a paz e a alegria esteja constante em nossos corações. O abraço sincero, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos. Estamos juntos nesta caminhada. Paz e alegria a todos. Que assim seja.